Queridos amigos e amigas, é uma alegria para mim estar com vocês em mais esse Encontro Nacional de Filosofia Clínica. Falo aqui da cidade de Berkeley, pertinho de São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos. Se me permitirem, gostaria de falar um pouco sobre esta palavra tão cara à filosofia clínica que justifica este congresso. Falar do encontro, do ato de encontrar-se um diante do outro. A filosofia tem um outro nome para isso: alteridade. É um dos mais importantes temas da ética contemporânea e, marcadamente, o centro de gravidade das considerações morais em filosofia clínica. Há poucos dias, conversando com a querida Mônica Ayub, para sempre um dos primeiros nomes a serem respeitados na filosofia clínica e, sem dúvida, uma trabalhadora que se dedica com entusiasmo ao progresso de todos. Ela me fez lembrar das festas, dos vinhos e da excessiva alegria que antigamente tínhamos nos diversos tipos de encontros pelo Brasil. E dividimos juntos uma preocupação: que os filósofos nos congressos nacionais estudem muito, e, como é natural, discutam, discordem, falem uns dos outros e tudo mais a que tenham direito. Mas não esqueçam de que isso se trata de um encontro, uns diante dos outros. Estudando filosofia clínica desde 1998, tive a felicidade de fazer muitos amigos, filósofos e não filósofos. Mas agora, de outra forma, corpo ausente, estou aqui. Como sabem, na história do pensamento moral há profundas diferenças entre as concepções éticas da identidade e da alteridade. Filósofos como Aristóteles e Descartes representam bem a primeira perspectiva, para a qual as noções de bem e mal seriam qualidades que pertenceriam às pessoas enquanto substâncias individuais. Os indivíduos, em razão de suas escolhas íntimas, é que seriam bons ou maus. A virtude e o vício seriam características exclusivamente internas. Mas como isso é história, passou. Em nossa época, não é mais possível pensar assim. Sabemos que o homem vive em contexto e que a essência da individualidade é uma riquíssima confluência de forças internas e externas, psicológicas e estruturais, de tal forma que se redefinem constantemente em sua natureza viva. Obviamente que pensar uma moral autoritária em busca do concílio das diferenças não é matemática simples. Não se trata da procura dos elementos comuns entre as diferentes opiniões, nem do mínimo suficiente de cada um para que a totalidade comum prevaleça. Trata-se da diminuição do desejo autoritário das partes e do acolhimento do outro, como um hóspede no ser ético. No pensamento da alteridade, não há um nós, senão há indivíduos, unidades que possam se relacionar. Quando é preciso um nós, há que se cuidar da individualização. É isso que faz a filosofia clínica. A ética sempre foi o estudo do bem comum, mas se antes isso era uma deliberação individual, hoje é uma responsabilidade direta da relação conjunta. Há muitos autores da alteridade, como Levinas, Buber, Sartre, Ortega, Derrida, Ricoeur e tantos mais. Como filósofos elaboraram conceitos, porém não criaram estratégias práticas para o exercício cotidiano da alteridade. Há quem diga que isso não é missão da filosofia. Seja como for, esta foi a missão de Lúcio Pacter. Mas como seria o pensamento da alteridade na filosofia clínica? Segundo meu próprio entendimento, há significativas diferenças na malha de conceitos em torno da subjetividade entre o que mostra a praxis da filosofia clínica e outras concepções. Termos como alienação e autonomia, no pensamento de Pacter, não têm exata precedência em nenhum daqueles autores. Mas esta é uma investigação pormenorizada, a exigir um método demonstrativo, mostrando com precisão em que pontos Lúcio rompe e avança com as concepções éticas já estabelecidas, os porquês, os argumentos contrários, etc. Sem entrar nos detalhes, é notório dizer que uma construção moral específica da filosofia clínica começaria pela recusa do entendimento comum, da alienação como necessariamente um mal a ser evitado e da autonomia como uma virtude a ser perseguida. Isso, por si só, muda completamente o eixo clássico das interpretações a respeito. Porém, esta é uma longa discussão. Com tempo apenas para um breve recado, deixo as considerações mais profundas para o livro que lanço aqui e em breve no Brasil, intitulado A Escuta e o Silêncio. Lições do Diálogo na Filosofia Clínica. Nele trato da praxis da alteridade,
das palavras que silenciam e das linguagens da escuta. Porque achei um nome mais bonito para essa ética na terapia filosófica, entendi tratar-se de um livro sobre o amor. Na verdade, sobre a arte de amar, pois a praxis talvez seja melhor exercida pela arte e melhor definida pela filosofia. Dentre várias questões, neste livro reuni alguns conceitos instrumentais para essa ética específica e prática de consultório. São cuidados para a prática do diálogo terapêutico. Elaboro ali meu próprio juízo do que deveria ser, ou do que chamo ser, perfeição humana, e as consequências éticas desse novo entendimento. Isto foi possível com a perda de pelo menos 2 parâmetros, o da normalidade versus patologia na saúde mental e o da felicidade versus infelicidade nos objetivos da psicoterapia. Se considerarmos o extraordinário impacto das diferenças pessoais, do que nos constitui inigualável a qualquer ser em todo o universo, como ainda seria possível julgar a natureza do que é perfeito e imperfeito, ante o conceito de único para si mesmo? Se a perfeição define-se pela elevação máxima das qualidades de que algo é feito, que poder aumentaria a característica da exclusividade, a fim de torná-la mais singular? Depois, se não a cura, mas simplesmente ajuda, a filosofia clínica pretende ajudar o partilhante em quê? A atingir qual espécie de bem-estar subjetivo? E por que haveria de ser a felicidade, seja lá o que signifique, o único motivo para se viver? Que o gosto dos anjos me ajude a explicar isso. Com destaque e com resumo, devo dizer que a filosofia clínica é uma tragédia. Mas a palavra tragédia, nos tempos modernos, adquiriu um sentido catastrófico, doloroso e ingrato, em que alguém foi acometido por uma desgraça qualquer. Porém, na concepção grega clássica do tragikos, o indivíduo é investido de heroísmo pela grandeza de enfrentar o seu destino e reerguer-se existencialmente das inevitáveis quedas da vida. A filosofia clínica é uma tragédia, dentre outros motivos, porque, na ausência de tipologias, nem mesmo o bem-estar pode ser tomado como o objetivo último da terapia. Não raro, para muitos será a dor, a vingança, a razão e até a força de lutar pela vida, inclusive para a complexa noção de bem. Lúcio fala, por exemplo, em Nós Existenciais, decorrentes de conflitos ou choques tópicos a ET, que não podem ser adequadamente traduzidos por sofrimentos, nem contrapostos ao ideal de felicidade. A tragédia na psicoterapia é o desenvolvimento da arte de não usar teorias psicológicas para antecipadamente explicarem os significados do partilhante. É a substituição do pensamento de representação, isto é, das teorias não vivenciadas instantaneamente na consciência, pela vivência direta da escuta fenomenológica. Conquanto a maioria das noções ocidentais de felicidade tem sido formulada pelo raciocínio moral e pelas doutrinas carismáticas de persuasão, na tragédia grega, ao contrário, a vida é um fenômeno estético cuja experiência da arte não é vivida pelo indivíduo enquanto mero espectador. A concepção da tragédia é dramática, intensa, catártica e transformadora, sobretudo porque aquele que a vive nunca sabe o seu próprio destino. A tragédia é a coragem que não tem no escândalo da vida. Em outras palavras, o sentido trágico da existência não pode ser definido ou antecipado por nenhuma teoria universal ao gosto de quem a defende, tranquilizando a priori a certeza da morte. Seja lá qual o sentido da vida, só pode ser compreendido ao sabor da própria luta interna de si mesmo consigo próprio. Como cada um carrega a existência do seu próprio drama, assim também há um sentido da vida único para cada partilhante, na filosofia clínica. No antigo anfiteatro helênico, o indivíduo não assistia uma peça de teatro por outros contracenada. Ele transformava-se na coletividade da plateia, era um com todos e com o universo do espírito do mito encenado. O terapeuta, assumindo a filosofia como arte, põe-se no consultório à escuta da pessoa por ela mesma, pelas suas próprias categorias de entendimento, tal como fossem ambos uma só realidade. Se uma partilhante conta toda a sua história desde o nascimento,
com uma riqueza impressionante de minúcias e diz que isso é tudo. Mas se esquece de falar do marido e dos 3 filhos. A arte da escuta clínica está em achar isso absolutamente natural. Só em momento posterior é que o filósofo se põe aos exames categoriais, por análise e reflexão. Assim como na crítica musical, não pode haver julgamento antes da apreciação. O filósofo clínico, nos momentos iniciais da escuta, intervém o mínimo possível na manifestação original da fala ou das muitas linguagens com que o outro se comunica. E, posteriormente, só o faz por 2 motivos. Para captar melhor e com mais detalhes tudo o que já foi dito, ou para acolher as novidades que o outro, por ele mesmo, ainda enseja revelar. Enquanto prática psicoterápica, eminentemente, a filosofia clínica é uma arte, uma vivência de síntese do real. Antes de tudo, uma responsabilidade e depois do pensamento da responsabilidade. Uma filosofia que não fosse arte não poderia ser clínica. Posto assim, pensar uma ética começaria por vivê-la na arte do encontro. Se aqui não há tempo para uma teoria moral, que agora haja espaço para a arte do encontro. Comemorem vocês essa alegria de estarem juntos. O que eu tenho a dizer é isto. E, de tudo o que não foi dito, ainda mais algumas palavras, quem sabe no futuro. Quem deseja fazer disso um diálogo, ao meu coração será muito bem-vindo. Se quiserem conversar, mandem um e-mail, philosopherclinical@gmail.com. Por fim, em meu livro, o subtítulo do último capítulo se chama As Últimas Palavras hão de ser apenas as mais recentes. Peço a Deus que assim seja. Até lá.